Na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, novamente o ministro Gilmar Mendes fez duríssimos ataques à Operação Lava Jato. E eu insisto que é necessário separar o joio do trigo. A Lava Jato, desde 2014, tem um papel importante no Brasil no combate à corrupção. Tem mais de 105 delações que foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Bilhões de reais voltaram ao Brasil ou aqui do Brasil foram devolvidos para o erário ou para as empresas e bancos de onde foram desviados esses recursos. Os corruptos devolveram esse dinheiro, portanto isso não é uma ficção. O Petrolão foi o maior desvio de recursos públicos da nossa história, isso também é absolutamente inegável. Portanto, o Petrolão existiu, você tem um monte de gente condenada na cadeia. O Lula, no caso do processo referente ao Triplex, ele foi condenado em 3 instâncias, além da 13ª Vara Federal do Paraná, no TRF da 4ª Região e no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não faltam evidências da importância da Lava Jato. O Gilmar Mendes aproveita esse momento de enfraquecimento da Lava Jato por causa das mensagens que mostram realmente relações indevidas, contatos indevidos entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro, e mais do que isso, a adesão do Sérgio Moro ao governo Bolsonaro, a esse governo que viola a nossa Constituição cotidianamente, aproveita dessa circunstância para desqualificar a Lava Jato e diz: hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar, e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Isso é inaceitável. É inaceitável. Está no jornal o Globo, né? Dizer que a prisão provisória houve tortura. Aonde? Basta ler o que diz a Constituição, ou vocês consultarem a Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, que trata da tortura. Tortura? Nenhum daqueles presos pela Lava Jato falou em tortura. Ninguém. Como é possível dizer que uma prisão provisória é um elemento de tortura? E imputar isso à Lava Jato e imputar isso ao Sérgio Moro, porque ele diz, de acordo com o Globo, em seguida, o Gilmar Mendes: custa-me dizer isso no plenário, mas era instrumento de tortura, e quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. Ou seja, ele está se referindo, evidentemente, ao Sérgio Moro e a possibilidade, que não vai ocorrer nunca, eu já disse várias vezes, de que o Moro possa chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é intolerável, é inaceitável. O Gilmar Mendes aproveita dessa conjuntura, inclusive do trágico livro do Rodrigo Janot e das entrevistas desastrosas que ele deu sexta e sábado, com enorme repercussão que nós comentamos, dessa conjuntura para desqualificar um momento importante da história do Brasil, que é a Lava Jato. Mesmo com esses defeitos que eu sempre apontei, ela tem muito mais qualidades do que defeitos e está contribuindo paulatinamente para enfrentar o gravíssimo problema da corrupção no Brasil, né? Tem de refazer uma parte do caminho, tem de observar estritamente o que determina a legislação, o devido processo legal, evidente, ninguém é contra isso. Agora, não é possível aceitar e ouvir calado, né, o que diz o ministro Gilmar Mendes. Dizer que as prisões provisórias, né, temporárias, melhor dizendo, da Lava Jato foram instrumentos de tortura, que eles foram torturados. A prisão provisória diz ele o seguinte: usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Isso é inaceitável. Nenhum tipo de prisão, né, para investigação, alguém diz que foi torturado. Isso não existe. Tem de ser repudiado.